Essa mulher é uma mulher muito abençoada. Fico muito feliz quando eu vejo ela aqui na nossa live. Amém? Vamos lá. 2 Reis, capítulo 7. Os irmãos podem abrir aí. 2 Reis, capítulo 7. Versículo 1 ao 13. Eu vou ler aqui para os irmãos. Tá bom? Então, Eliseu disse: ouvi a palavra do Senhor. Olha que maravilha. Então, Eliseu disse: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta dessa hora, uma medida de farinha de trigo fina será vendida por 1 siclo, e 2 medidas de cevada por 1 siclo, no portão de Samaria. A paz do Senhor, Laís da Costa. Um beijo no seu coração. Então estamos lendo ali, irmãos, 2 Reis, capítulo 7. Diz assim a palavra do Senhor: então Eliseu disse: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta dessa hora, uma medida de farinha de trigo fina será vendida por 1 siclo. Olha só. E 2 medidas de cevada por 1 siclo. Aonde? No portão de Samaria. Versículo 2. Então, um senhor em cuja mão o rei se apoiava, ou seja, um homem de confiança do rei, um senhor em cuja a mão o rei se apoiava, um homem que dava a mão para o rei, que era o braço direito do rei. Tá? Respondeu ao homem de Deus, respondeu a Eliseu e disse: eis que se o Senhor houvesse de fazer janelas no céu, poderia isso suceder? E ele disse: eis, ele é Eliseu, tá, amados? Eis que verás isto com os teus olhos, mas disso não comerás. Versículo 3. E havia 4 leprosos à entrada do portão, e eles disseram um ao outro: por que estamos aqui assentados até morrermos? Interrogação. Amém, amados? A paz do Senhor, nossa querida Mirna Belazzi, Deus abençoe. Nossa querida pastora Tânia Maria, esposa do pastor Plínio, um beijo no seu coração. Obrigado pela companhia. Então, amados, estamos falando de 2 Reis, capítulo 7. Vamos orar agora, antes de interpretar essa palavra, antes de vermos o que Deus quer falar conosco. Baixe sua cabeça, aí onde você está. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Obrigado porque as Tuas misericórdias, Senhor, não têm fim. Obrigado, Deus, porque estamos reunidos em Teu nome. A Tua palavra nos garante que Tu estás entre nós. Deus, abençoa, Senhor, a cada um dos meus irmãos, Senhor, que a nossa mente, Senhor, seja terra fértil para a Tua palavra, que o nosso coração, Senhor, também seja uma terra fértil para a Tua palavra, Senhor, que possamos entender mais de Ti, aprender mais de Ti, Senhor, sermos edificados, Senhor, porque a Tua palavra é o que nos mantém vivo. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Mirna. Amém, Dona Vera Lúcia. Que o Jesus os abençoe grandemente. Eu estava falando sobre 2 Reis, capítulo 7, que é uma passagem em que há a presença marcante do nosso amado profeta Eliseu. Eliseu era o profeta daquela época e se relacionava muito próximo. Oi, Carol, a paz. Fernandinha Abula, a paz do Senhor. Eliseu se relacionava muito próximo com o rei. O rei se aconselhava, o rei tirava dúvidas com Eliseu. E aquele tempo, essa época em que está passando essa passagem, é uma época que o povo de Israel estava sofrendo muito. Por quê? Porque os sírios haviam entrado ali naquela região. Algumas pessoas até dizem que a divisão aqui que
que nós fizemos da Bíblia uma divisão errada, que esse capítulo 7 deveria começar lá no versículo 24, porque é quando troca a narrativa. Mas nós voltando um pouquinho até esse versículo 24, ali do capítulo 6, nós vemos que houve uma ofensa dos sírios à população de Israel. E eles praticamente saquearam o povo de Israel, fazendo trocas que eram injustas à base da força, né? Então, por isso, isso é fundamental para que vocês entendam quando o profeta fala sobre a troca das coisas no portão de Samaria. Então, ali no versículo 21, tem uma passagem importante que dizia: o rei de Israel disse a Eliseu quando os viu: meu pai, devo feri-los? Devo feri-los? E ele respondeu, Eliseu respondeu: tu não os ferirás. Ferirás tu aqueles quais tomaste cativo com tua espada e com teu arco? Põe pão e água diante deles, para que possam comer e beber e vão para o seu mestre. Então Eliseu tinha uma autoridade sobre o rei de Israel. Eliseu tinha uma confiança do rei. E o rei se aconselhava com ele, perguntava para ele sobre as decisões a tomar. Então, Eliseu era um homem de confiança do rei de Israel, além de ser o profeta daquela época, daquela região. Nesse contexto, né, aconteceu que o rei da Síria reuniu um exército e sitiou a região de Samaria, onde estava Eliseu e o rei de Israel, né? E ali houve grande fome, porque eles ficaram sitiados pelos sírios, e os sírios fizeram trocas injustas no comércio, e aquele povo ficou oprimido, ficou amedrontado, tá? E há uma passagem, alguns versículos para frente, que uma mulher, uma israelita, fala para o rei, né, que eles estavam com tanta fome que ela sugeria que o rei desse o próprio filho para que eles comessem, e no dia seguinte comessem, ela daria o filho dela. Olha que ponto chegou. Nesse inteirinho, nesse momento de crise em que os sírios sitiaram Samaria, começou uma grande pressão do rei sobre Eliseu. Ô Eliseu, me dá uma solução, porque que Deus não tem falado conosco? Nos dá uma solução, nos dá uma saída. E diz a Bíblia que naquele episódio em que a mulher questionou o rei rasgou as suas vestes, né, sobre o muro, e por baixo só existia o que seria uma cueca hoje em dia, né, só um pano para cobrir as genitálias. Tamanho foi o descontentamento do rei com aquela situação, a sensação de impotência do rei. O rei estava desesperado, que ele rasgou as suas vestes. A própria população, né, uma própria serva, falando para ele que matasse o próprio filho para dar de comer para o seu povo. Esse era o contexto, um contexto de crise, um contexto de dificuldade para o povo de Deus, né? Então eu gosto muito de trazer esses momentos de dificuldade da Bíblia para que a gente se situe, né, que hoje nós estamos passando por um momento de dificuldade no mundo, que existem relatos na Bíblia de momentos semelhantes, de pessoas, de servos de Deus que passaram por momentos semelhantes, que passaram por crise, que passaram por guerra, que passaram por lutas e que sobreviveram. Então a gente tenta, nesse culto de prosperidade, tentar aprender com esse povo que viveu aqui na Bíblia momentos de dificuldade como os que estamos atravessando. Nesse mesmo contexto, tá? Chegamos no capítulo 7, tá? Quando o rei questiona Eliseu, né? Aqui no versículo 33, o último versículo, diz assim: enquanto ele ainda conversava com eles, eis que o mensageiro desceu até ele e disse: eis que este mal é do Senhor? Ele perguntou: eis que este mal é do Senhor? O que mais eu deveria esperar do Senhor? Então a crise era tamanha que as pessoas já estavam em dúvida, as pessoas já estavam questionando, as pessoas já estavam
agoniadas, desesperadas quanto à fé e quanto à provisão divina. Aí no versículo 7 diz assim: então Eliseu disse: ouvi a palavra do Senhor. Amados, aqui está a chave dessa leitura, está a chave do nosso culto de hoje. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos estar em oração, nós precisamos estar em meditação, nós precisamos ouvir a palavra do Senhor. E nós, quando estamos à frente de um trabalho, quando estamos governando algo, quando temos alguma responsabilidade, precisamos estar próximos dos homens de Deus. Porque diz Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Olha como isso é importante. A direção de Deus para aqueles que o amam, para aqueles que têm o coração voltado para a sua vontade, para aqueles que trabalham na casa de Deus, existe um relacionamento, existe uma comunicação, mesmo que os momentos estejam difíceis, e eu ouso dizer, principalmente no momento em que as coisas estão difíceis. Então, disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Olha que maravilha, amados. Precisamos ouvir a palavra de Deus, precisamos estar próximos dessas pessoas, desses sacerdotes, desses profetas que ouvem a palavra do Senhor. E diz assim o Senhor: amanhã, por volta desta hora, então 24 horas para frente, uma medida de farinha de trigo fina será vendida por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo no portão de Samaria. O que é esse por um ciclo? Significa, né, tem alguns estudos mostrando como que era a contagem da época, né, e era um pote muito grande. Então significa que por uma pouca quantidade você vai conseguir algo muito maior, um valor desproporcional, um valor muito menor do que você pagaria, como se fosse de graça, tá? Então Deus está falando com o povo, dizendo que aquilo que foi despojado, aquilo que foi saqueado, será devolvido, entendeu? Quando os sírios saquearam o povo, sitiaram o povo, fizeram trocas com valores irrisórios, né? Abusaram do povo, aquilo ali gerou uma ofensa para Deus. E Deus está dizendo através do seu profeta que ele devolverá, que ele restituirá, que a mesma troca desproporcional que foi feita no capítulo anterior ali pelos sírios será feita novamente, dessa vez a favor do povo de Israel. Isso fala comigo e fala contigo, amado. Deus restituirá. Deus fará uma troca desproporcional a teu favor, para devolver tudo aquilo que você perdeu, tudo aquilo que foi lesado, tudo aquilo que você sente que poderia ter mais, que você poderia ter chegado mais longe, seja na esfera emocional, seja na esfera pessoal, seja na esfera profissional, seja na esfera que nós estamos tratando aqui, espiritual. Olha que interessante o que Deus trouxe através do profeta Eliseu. Amanhã, por volta desta hora, uma medida de farinha de trigo será vendida por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo. Olha só. Onde? No portão de Samaria. Aleluia! Fala para esse irmão que está aí do seu lado. Se você não está sozinho assistindo essa live, fale para essa pessoa que está aí do seu lado. Se você estiver sozinho, fale para você mesmo. Diz assim: amanhã, Deus restituirá tudo o que foi perdido. Amanhã, Deus restituirá tudo o que foi saqueado. Deus agirá de uma maneira desproporcional, da mesma forma que foi a sua perda. Amém? Toma posse disso, amado, porque existe um mistério, existe um segredo na palavra de Deus. Amanhã, por volta desta hora, uma medida de farinha de trigo fina será vendida por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo no portão de Samaria. O que significa isso, amados? Deus restituirá o que o povo de Israel perdeu. E eu profetizo na tua vida nessa noite: Deus restituirá
tudo o que você perdeu. Coloque nas mãos de Deus. Mas, amados, aqui também essa palavra nos ensina sobre como devemos nos comportar. Como devemos. A paz, minha irmã Antônia. A paz, Débora. A paz, minha irmã Maria José, o Guinho. A paz, Mirna Belazzi, de novo. Mirna, já te dei uns 5 a paz do Senhor nessa noite. Aleluia. A Mirna escreveu aqui para nós: eu tomo posse em nome de Jesus. Deus restituirá aquilo que foi tomado pelos sírios. Olha só, amados. Olha só que palavra maravilhosa. Então Eliseu disse: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta dessa hora, uma medida de farinha de trigo será vendida por um ciclo, e 2 medidas de cevada será vendida por um ciclo no portão de Samaria. Deus restituirá de forma desproporcional. Então você não vai chegar com R$1 comprando algo de R$1. Você vai chegar com R$1 comprando algo de R$100. Você vai chegar com algo de R$100 comprando algo de R$1.000. Eu estou colocando aqui em reais para você entender a desproporção que Deus fará em favor do seu povo. Deus nos restituirá de forma desproporcional, ou seja, muito mais do que imaginamos, muito mais do que pensamos, muito mais do que pedimos. Então você está falando assim para Deus: Deus, a minha vida profissional ficou estagnada, nós estamos 2 anos em pandemia. Deus restituirá muito mais. Deus, a minha relação com a minha família está ruim porque nós estamos desempregados, passando dificuldade. Deus restituirá muito mais. Deus, eu perdi aquele emprego por causa da pandemia, teve cortes na minha empresa, baixaram o meu salário, eu perdi o emprego. Deus restituirá muito mais. Você fala: Deus, eu fiquei doente durante a pandemia, eu fiquei doente antes da pandemia, minha saúde não é mais a mesma. Deus restituirá muito mais, de uma forma desproporcional do que o seu plantio. Deus restituirá muito mais, é o que diz a palavra nessa noite. Na hora que pressionaram o profeta Eliseu, aquele homem teve uma atitude muito sábia, que foi de ir buscar a Deus. Amados, precisamos aprender com esses homens. Nos momentos de dificuldades, precisamos buscar a Deus. Precisamos entregar a nossa vida para o Senhor. Mas nem todos se comportam dessa forma. E olha que aprendizado maravilhoso que essa palavra nos traz. No versículo 2 diz assim: olha só, amados, como precisamos tomar cuidado. Então, um senhor cuja a mão o rei se apoiava, ou seja, um homem de confiança, né? Um homem de confiança. Tem algumas versões aqui que falam que era um capitão. Olha só. Diz aqui, ó, que o homem era um capitão. Estas palavras, capitão auxiliar do rei, não era qualquer um. A Bíblia diz que era um homem em quem o rei se apoiava. Um homem de confiança. Não tinha a mesma fé do rei, não tinha a mesma fé de Eliseu. E esse homem desdenhou de Eliseu. Esse homem desrespeitou Eliseu com a sua pergunta. E por que ele perguntou aqui? Então o Senhor, cuja mão o rei se apoiava, ou seja, um homem com cargo altíssimo, um cargo de confiança, não foi qualquer um no meio da multidão. Irmã Maria José, nós estamos em 2 Reis, capítulo 7, versículo 2, tá? E diz assim a palavra de Deus: então um senhor em cuja mão o rei se apoiava, ou seja, um homem de confiança do rei, o rei se apoiava nele, não só no sentido físico, né, de um apoio físico, mas era um homem de confiança, um homem que encostava no rei, que tocava no rei, que estava próximo do rei. E aí esse homem disse: eis que se o Senhor houvesse de fazer janelas no céu, poderia isso suceder? Né? Então ele interrogou com um certo sarcasmo, tirando um sarro de Eliseu, dando a entender que aquilo não aconteceria. Né? E ele disse: eis que verá isto com os teus olhos. Olha o que o Eliseu respondeu para ele, amado. Quando nós estamos, olha, outra lição, outra revelação de Deus nessa noite. Quando nós estamos em comunhão com o Senhor, quando nós estamos cheios
da presença de Deus, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós temos o quê? Autoridade. Se você anda muito em dúvida, se você está muito angustiado, eu não sei, eu estou com medo, sabe o que significa isso indiretamente? Que o seu relacionamento com Deus não está perfeito, que você precisa se relacionar mais com Deus, você precisa estar mais próximo de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente vê os homens de Deus, né, que eles estão ali em comunhão com Deus, que eles estão se relacionando com Deus, o que a gente percebe desses homens? Que eles são cheios de autoridade. E olha o que Eliseu respondeu para ele. Deus tinha falado com Eliseu sobre restituir aquele povo, sobre tirar o povo da miséria. Tá? Deus tinha falado sobre isso. Mas aquele homem questiona Eliseu. E como Eliseu se comporta? E diz assim, o homem fala, eis que se o Senhor houvesse de fazer janelas no céu, poderia isso suceder? E Eliseu respondeu, eis que verá isto com os teus olhos, mas disso não comerás. Ou seja, você desconfiou, você desdenhou de Deus, você não participará. Então existe aqui uma bênção para aqueles que mantêm a fé em Deus, uma bênção para aqueles que se relacionam com Deus, uma bênção para aqueles que esperaram no Senhor, uma bênção para aqueles que realmente se prostraram, se humilharam, declararam para Deus a sua dificuldade, mas existe uma maldição para aqueles que são incrédulos. Por isso que o título dessa passagem nessa noite é Não pare de crer. Independente das circunstâncias. A sua fé não pode estar relacionada com as circunstâncias. No nosso dia a dia, no mundo secular, nós nos comportamos conforme as circunstâncias. Se eu recebo, eu faço isso. Se eu não recebo, eu não vou para o trabalho. Se eu tenho esse benefício, eu faço isso e tal. Com Deus, nós não podemos nos relacionar dessa forma, amados. Porque Deus sempre está disposto a nos ajudar. Deus sempre está disposto a nos abençoar. E por isso precisamos ter uma postura de fidelidade. Precisamos ter uma postura de fé. E não uma postura de incredulidade como aquele homem teve. Porque o fim daquele homem é um fim terrível. Na sequência aqui, então diga para esse irmão que está aí do seu lado, não seja incrédulo. Não abra mão do seu relacionamento com Deus. Aguarde, pois o Senhor proverá. Deus proverá. Não pare de crer. Deus proverá. Deus é um Deus que faz todos os dias o sol brilhar em nosso favor. Amém, amados? Continuando aqui a leitura, lá no versículo 6. No versículo 3 antes. Diz assim, havia 4 leprosos, olha só, à entrada do portão. E os leprosos não podiam entrar em convivência com as pessoas. Os leprosos eles ficavam do lado, na porta da cidade, no portão da cidade, porque era uma doença contagiosa. Tá? E aí eles ficaram ali à margem da cidade. Também, se a cidade lá dentro não tinha comida, imagina no portão para os leprosos. Então eles estavam passando por grande dificuldade. E mais uma vez nós vemos o mover de Deus. Deus usa pessoas leprosas, pessoas doentes, pessoas em dificuldade para te abençoar, porque as coisas de Deus existe o sobrenatural, existem coisas que nós não podemos entender. Como que a bênção veio dos leprosos? Como que essa bênção que Deus usou os leprosos para abençoar o povo? Olha que interessante o que Deus fez. Diz assim no versículo 3, e havia 4 leprosos à entrada do portão, e eles disseram um ao outro, por que estamos aqui sentados até morrermos? Ou seja, eles perceberam que o alimento não ia chegar, que o povo estava em crise para um lado, os sírios em crise para o outro, e que aquilo ali não ia chegar nada para eles. E ali eles tiveram uma ideia. Nós vamos lá e vamos ver aí se a gente consegue alguma coisa da outra parte, do lado dos inimigos, do lado dos sírios. Se eles nos matarem, a gente já ia morrer de qualquer jeito de fome, então vamos tentar. Essa foi a ideia dos 4 leprosos. No versículo 16, assim, conta como Deus estava preparando aquele milagre, como Deus estava fazendo aquele milagre. Olha que interessante. Porque o Senhor havia feito o exército dos sírios ouvir um barulho de carruagens e um barulho de cavalos. Olha só, Deus estava desbaratinando o exército dos sírios, que era o exército mais forte que o exército de Israel. E o povo de Israel, além de ter um exército mais fraco, o povo de Israel estava com fome, passando por dificuldades, não tinha condições de luta.
mas Deus faz a obra por completo. Ele falou para Eliseu que em 24 horas, no mesmo horário do dia seguinte, haveria uma restituição de forma desproporcional, de forma maravilhosa, uma restituição muito maior do que o que eles haviam perdido. Deus havia prometido isso através do profeta Eliseu lá no versículo 1. No versículo 6 diz que Deus havia feito o exército da Síria ficar confuso, desbaratinado, tá? Porque diz que o exército dos sírios ouviu barulho de carruagens, barulho de cavalos, verdadeiramente o barulho de um grande exército, ou seja, os sírios se apavoraram com o barulho que Deus fez. Não havia exército nenhum, Deus fez com que eles ouvissem um grande barulho. E eles disseram um ao outro: vede, o rei de Israel contratou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem sobre nós. O barulho que eles ouviram era tão grande que eles acharam: isso aí não é só o povo de Israel, isso aí ainda tem os heteus, isso aí ainda tem os egípcios, eles estão vindo com um exército fantástico, com um exército enorme, e eles vão nos matar. Isso fez com que os sírios fugissem, tá? Fez com que os sírios fugissem. E quando os sírios fugissem, os sírios abandonaram o acampamento cheio de mantimentos. Quem que foi lá ver se tinha algum alimento? Aqueles 4 leprosos, amados, aqueles miseráveis, cheios de doença na pele. Eles foram lá ver se conseguiam algum mantimento com os sírios. Quando eles chegaram lá nos acampamentos, cheio de comida, cheio de maravilha, de ouro, de prata, e nada dos sírios. Os sírios haviam fugido. Nessa que os sírios fugiram, os leprosos, os 4 leprosos, saquearam aquela terra, saquearam aquela região. E depois eles bateu um arrependimento neles, e eles ficaram com medo de que fossem penalizados por Deus, né? E ali no versículo 9, os leprosos dizem ao outro: não agimos bem, porque este é um dia de boas-vindas, e nós retivemos a nossa paz. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Agora, portanto, venham para que possamos ir contar à casa do rei. Então, quando aqueles homens pegaram aqueles mantimentos e pegaram ouro, pegaram prata, bateu no coração deles um arrependimento. Eles ficaram com medo da mão de Deus sobre a vida deles e da mão do rei sobre a vida deles. E aí o que eles foram fazer? Foram se confessar para o rei. Quando eles foram se confessar para o rei, eles trouxeram uma importante informação. A informação de que aquela terra em que os sírios estavam acampados, os sírios haviam se retirado, e havia mantimentos, havia ouro, havia prata. Havia uma riqueza ali para um povo de Israel que estava faminto. É Deus fazendo um milagre. É Deus devolvendo. É Deus restituindo. É Deus desbaratinando o seu inimigo para te privilegiar. Amados, foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Eles estavam passando fome, eles estavam passando dificuldade, eles confiaram a vida deles num rei que confiava a sua vida no profeta. E o profeta, no meio da dificuldade, no meio da crise, foi fazer o quê? Foi buscar Deus. Deus fez o quê? Falou com ele, trouxe a solução para ele, trouxe o milagre para ele. Deus, por conta própria, sem utilizar o exército de Israel, foi lá e desbaratinou o exército inimigo, fez com que eles se afastassem, e quando eles se afastaram, percebeu através da vida daqueles leprosos que foram usados por Deus para abençoar o povo, que os sírios haviam se deslocado e que haviam deixado para trás no seu acampamento ouro, prata e muitos mantimentos e muitos alimentos. Quando o rei ficou sabendo dessa informação pelos leprosos, foi uma informação muito importante. Deus viu a ação, o rei viu a ação de Deus sobre aquele povo. E ali o rei manda que o povo fosse buscar os mantimentos. E o povo vai
para saquear a região dos sírios. Tá? E para conclusão daquela palavra inicial que Eliseu tinha falado, que aquele homem, né, aquele braço direito, aquele capitão auxiliar do rei, veria a riqueza chegar, veria a ação de Deus, veria o mantimento chegar, mas ele não comeria, ele não desfrutaria. Diz assim no versículo 16: e o povo saiu e despojou as tendas dos sírios. Assim, uma medida de farinha de trigo fina foi vendida por um ciclo. Olha só, do jeito que Eliseu havia trazido a profecia. E 2 medidas de cevada por um ciclo, da forma que Deus falou para Eliseu e que Eliseu falou para o povo. Segundo a palavra de Deus. Deus não é homem para que minta, e a sua palavra é verdadeira e fiel. Então Deus cumpre aquilo que havia prometido para Eliseu e que Eliseu havia assumido a responsabilidade de falar para o povo. Né? E versículo 17 assim: e o rei indicou o Senhor em cuja mão ele se apoiava. Então aquele homem de confiança do rei, aquele homem de confiança, aquele homem que desdenhou, aquele homem que foi incrédulo, tá? Aquele homem então foi designado para ficar em cargo do portão. Tá? E o povo passou tão afoito, carregando os mantimentos, tá? E diz assim: e o povo o pisoteou no portão, e ele morreu, conforme disse o homem de Deus que falou quando o rei desceu até ele. Olha só, amado, o desfecho daqueles que são incrédulos na palavra de Deus. Tá? Então, entendendo aqui, é claro que essa passagem está no sentido figurado, amados. Precisamos entender para a nossa vida que quando estamos ao lado de Deus, quando estamos com uma postura assertiva, quando estamos com a nossa fé renovada, quando estamos num relacionamento com Deus, Deus desbaratina o exército inimigo para nos beneficiar. Deus nos restitui o que perdemos de uma forma desproporcional. Porém, existe uma maldição para aqueles que desdenham, com aqueles que são incrédulos. Né? E aqui mostra o início, o meio e o fim da vida daquele homem que era um homem de confiança, que era um homem que estava do lado do rei, que era um homem que poderia ser beneficiado pelo cargo que ocupava, mas aquele homem optou por desdenhar do profeta, desdenhar de Deus, e o fim dele foi trágico, porque por ele ser um homem de confiança do rei, o rei mandou ele cuidar do portão. Quando ele foi cuidar do portão, a multidão passou e pisoteou ele, tá? E ele morreu. Então ele viu a bênção chegar, como o profeta havia profetizado previamente, mas ele não desfrutou, ele não se alimentou. Isso é o risco, amado, que nós corremos quando nós somos incrédulos, quando a nossa fé é uma fé superficial, quando nós não temos um relacionamento com Deus, de vermos a bênção chegando e não desfrutarmos. É claro que aqui nesse texto traz uma morte trágica, mas a nossa morte espiritual também é trágica, não dessa forma, né, de ser pisoteado, mas é uma morte trágica. Por quê? Porque nós vemos as bênçãos acontecendo, nós vemos as outras pessoas que nos acompanham, que são colegas da nossa igreja, que têm a mesma fé que nós, sendo abençoado, e nós vemos a nossa bênção ficando retida. Olha só que interessante. A nossa incredulidade não vai parar a obra de Deus. A nossa incredulidade não vai mudar a vontade de Deus em abençoar o seu povo. A nossa incredulidade vai nos excluir da bênção. A bênção continuará acontecendo, a bênção continuará existindo, a bênção continuará atingindo aquelas pessoas que foram fiéis, aquelas pessoas que são firmes nos seus princípios, que são honestas, que são corretas, que buscam a Deus e que no auge de uma pandemia, no auge de uma dificuldade, mantém a sua dignidade. Tem muitas pessoas fazendo coisas erradas no meio da pandemia com a justificativa de que, mas agora é matar ou morrer, agora eu posso fazer isso, agora eu posso passar os outros para trás, agora eu posso enganar, porque eu preciso sobreviver. Não, isso não é verdade. Nós precisamos manter firme o nosso propósito de sermos fiéis a Deus, de sermos pessoas corretas, de sermos pessoas honestas, e o nosso desafio diário de manter um relacionamento com Deus.
Porque tem pessoas que no auge da pandemia estão sendo abençoadas. Tem pessoas que no auge da pandemia têm as suas vidas transformadas. E tem outras pessoas que estão sofrendo no meio da pandemia. Mas Deus tem uma promessa para nós, de que Ele proverá e que Ele nos restituirá de uma maneira desproporcional. Muito mais do que plantamos, muito mais do que pedimos, muito mais do que imaginamos. Então aquele povo que estava passando fome acreditou no Senhor, viu um milagre acontecendo. Nós servimos um Deus que desbaratina o exército inimigo para nos beneficiar. Deus age na hora certa, Deus age em nosso favor. E não podemos ser incrédulos como aquele homem foi. E a gente vê que o triste fim dele, e na hora que o alimento chegou, ele não pôde desfrutar, teve uma morte trágica, foi pisoteado. A mesma forma acontece com a nossa vida espiritual. Um fim trágico, nós perdemos a nossa fé, nós perdemos o nosso relacionamento com Deus e somos excluídos das bênçãos de Deus. Então, amados, por isso o título dessa palavra, não pare de crer, porque Deus tem uma grande obra na sua vida, Deus tem um grande milagre na sua vida, Deus tem a capacidade de desbaratinar o exército inimigo para te beneficiar e vai te restituir tudo que você perdeu de uma forma desproporcional, muito mais do que pedimos ou pensamos, muito mais do que perdemos, muito mais do que imaginamos, muito mais do que tínhamos a capacidade de conquistar com o nosso trabalho. Amém, amados? Tem acontecido isso na minha vida. Tenho sido abençoado de uma maneira muito mais. Sim, houve esforço, houve trabalho, houve dedicação, mas eu estou sendo abençoado de uma forma muito maior do que eu esperava, muito mais do que era a minha expectativa, porque Deus tem o sobrenatural, Deus tem o muito a mais, Deus tem o desproporcional. Deus, como diz a palavra, usa as coisas loucas para confundir as sãs. Ninguém entende quando você é abençoado.